Vini Júnior, ó, brigadão, viu? Brigadão. Ao menos, ao vivo eu mandei aqui a classificação do Real Madrid, tem super odds aqui pro jogo do Corinthians, estou mandando estatísticas também dos confrontos, mandei algumas especiais aqui, algumas vieram, outras não, mas o desempenho no canal do Telegram tá bem legal, mais de 11.600 pessoas, e se você quer um grupo gratuito com conteúdo e boas dicas, o link está no primeiro comentário fixado, e aguardo aí a sua presença lá no nosso grupo. Quando a gente chegar aos 12 mil, nós vamos fazer um sorteio muito legal para vocês, beleza? Sortear uma camisa oficial de um time para vocês, tá? Os gols que a gente queria no Lille e Borussia Dortmund acabaram saindo antes aqui. No Aston Villa a gente ganhou no mais de 2.5, achei que não ia vir depois do empate. No jogo do Atlético de Madrid faltou o dupla chance, né? Faltou o gol do Real Madrid, uma pena, e no jogo do Arsenal não fez nada. A gente tem ainda menos gols aqui no Fla-Flu e também temos aqui o Corinthians contra o Barcelona. Então vamos aguardar para saber qual foi o desempenho nesta quarta-feira e nesta quinta, galera, recheada de jogos aqui, Liga Europa, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Minhas dicas vão rolar aí depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Ticnaros aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo da Lazio contra o Vitória Pilsen. A Lazio foi o primeiro time a conseguir vencer um confronto no qual ela estava empatando aí com 2 jogadores a menos, um feito realmente muito bom e que mostrou a superioridade da Lazio em relação ao adversário tcheco, né? A Lazio fez a melhor campanha também da fase de classificação da Liga Europa, é um time que chega com muito candidato aqui ao título dessa competição e que realmente vai ter grandes chances aí por conta da qualidade do seu time técnica, um meio campo muito forte e também jogadores de frente muito bom. Quero destacar aqui as atuações do Pedro, o espanhol, que joga na ponta esquerda, jogando muito bem, e o Isaacsen também pela direita, jogando muito, tá? O Roveja e o Gigot, ambos estão suspensos, né? Os jogadores que foram expulsos, e são as baixas aqui para essa partida. A equipe do Vitória Pilsen, por sua vez, conseguiu fazer uma campanha aqui alternando vitórias e derrotas, mas a maioria das vitórias vieram contra times mais frágeis, tirando essa aqui da Real Sociedad. As outras derrotas vieram contra equipes melhores. Então é um time que tem um bom meio campo aqui e jogadores de frente como Durosini, Suk e o Vidra para poder tentar reverter esta partida. É o time que vai jogar aqui um confronto buscando gols, buscando ir para cima, mas isso contra a Lazio não tende a dar muito certo não, porque a Lazio, como primazia de time italiano diante de tchecos, tem um histórico muito positivo e o estilo de jogo aqui também do Vitória Pilsen não encaixou. O time não conseguiu vencer nem com 2 a mais. Então, num confronto aqui com 11 jogadores e que uma vantagem da Lazio, que é uma vitória aqui, uma vantagem curta, né, por apenas um gol, acho que a Lazio não pode sentar em cima da vantagem. Em 1,40 eu não vou, mas a partir de 1,80 aqui eu vou na vitória da Lazio e a minha indicação para essa partida. Eu não pego antes, nem handicaps, nem nada, porque o desempenho da Lazio em casa tem sido titubeante, não na Liga Europa. Na Liga Europa tem sido muito bom, mas se a gente filtrar aqui pelos jogos no geral, a gente vai ver aqui muitos tropeços dessa equipe nos jogos em casa. Inclusive no último jogo diante do Udinese, a gente acabou indo na Udinese por conta disso, tá? Então nos últimos 7 jogos do Campeonato Italiano aí, a Lazio só conseguiu vencer 2, tá? Então por conta desses tropeços em casa recentes da equipe da Lazio, venceu só 3 em casa nos últimos 10, inclusive. Vamos na vitória ao vivo, beleza? No segundo jogo, a gente tem o Olympiacos recebendo a equipe do Bodo, e o Bodo com as 2 mãos aí na classificação, depois de ter feito um 3 a 0 na perna, né? Na ida. 3 a 0 em casa, muito imponente. A equipe do Bodo, que no seu campeonato ele é protagonista, né? O campeonato norueguês, sempre o Bodo tá lá em cima. O Olympiacos, por sua vez, sonha em conseguir um bom desempenho, um bom volume, mas é um ataque que não produziu muito. O Yaremchuk não conseguiu marcar, mas o time vai tentar aqui com o Chiquinho, que é um bom meio campo, e também com o Gelson Martins, o português, tentar pelo menos deixar viva essa eliminatória e ir para cima do início ao fim. O Olympiacos tem uma sequência em casa muito boa de vitórias, é um time que no seu campeonato ele é protagonista também, um time que em casa aqui tem invicto nos últimos 10 jogos, e muitos jogos ele inclusive ganhou por 0, então ele vai tentar surpreender aqui a equipe do Bodo conseguindo uma vitória, mas é um confronto que eu acho que o Bodo não vai se acanhar não. O Bodo nos jogos fora costuma fazer gols também e ir pra cima, e eu acho que vai ser um confronto aberto do início ao fim. Eu vou deixar uma dica especial para esse jogo lá no mercado de finalizações num bingo, tá? Aqui pro canal, mais de 1,5 gols ao vivo é o que eu mais gosto. A gente conta tanto com gols do Olympiacos como também com gols do Bodo. Frankfurt e Ajax, pessoal, esse confronto aqui ele tá aberto na minha visão. O Frankfurt não vinha numa sequência boa de jogos
fora de casa na Liga Europa. Ele até, se eu não me engano, tinha perdido os jogos fora dele na Liga Europa aqui. Perdeu para o Lyon, perdeu para Roma e não tinha conseguido vencer também outros jogos. Mas conseguiu vencer o Ajax por 2-1 de virada, mostrando a qualidade dessa equipe. Agora, o Frankfurt, nos últimos 2 jogos em casa, ele acabou perdendo esses 2 confrontos. Ele perdeu tanto para o Union Berlin, no final de semana a gente inclusive tomou um head nessa, e antes disso tinha perdido também para o Leverkusen. Então, assim, é um fator casa, mas que está balançado pelas últimas partidas. Além disso, Collins está suspenso para essa partida e o Amenda está fora, além do Chandler, Matanovic e o Tate. Todos estão aqui lesionados, tá? Ekitike, principal jogador de frente, falo sempre dele aqui, qualidade do Götze no meio campo, e o Frankfurt vai tentar garantir essa qualificação. Agora, o Ajax está liderando o campeonato holandês, está com uma quantidade de vitórias muito grande, vitórias seguidas, vitórias onde a defesa não foi vazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10, um ataque com qualidade, com o Brobbey, muito bom jogador. Tem também o Klaassen no meio campo e o Taylor, então, junto com o Götze, pela ponta esquerda, bagunçam bastante. E eu acho que o Ajax, ele tem condições aqui. Ele foi muito guloso no jogo de ida, eu achei o Ajax, e acabou nesse ímpeto ofensivo dando um pouco da defesa. Mas eu acho que aqui o time tem condições de aprontar diante do Frankfurt. Foi um morro de amores para esse time do Frankfurt. Time que nem precisa de vencer para poder avançar, com uma cotação de 1,90 aqui. Então, possibilitando um handicap mais 1 do Ajax em uma odd de 1,50. Essa cotação está disponível na Betano. E eu vou recomendar aqui esse mais 1 para vocês. Se você não tem conta na Betano, lá no meu Telegram tem um link para vocês. Eu posto várias percotações lá. Em outras casas, tá perto de 1,40. E eu não gosto tanto ao 1,40. Ao 1,50 eu já acho que é bem valor. Se na casa que você tem conta tá 1,40 ou até menos, aí cogita pegar um 0,75 ou até um dupla chance, tá? 1,50 mais 1 do Ajax, eu gosto. Tem também o jogo do Bilbao contra a Roma, terceiro confronto deles aqui nessa Liga Europa, né? Eles que se enfrentaram na fase de grupos, que se enfrentaram também na perna e agora vão se enfrentar no jogo de volta. Então, a Roma empatou, depois venceu e agora é a hora do Bilbao jogar em casa. O Bilbao em casa, ele é um time que tradicionalmente ele é muito forte, joga muito bem no seu estádio, tem vitórias seguidas aqui, 4 jogos dessa fase de Liga Europa aqui, ele venceu todos os jogos em casa, mas no último jogo ele não conseguiu vencer a equipe do Mallorca, inclusive ele está num jejum aqui de 3 jogos sem vencer e só venceu 3 dos últimos 7, então o Bilbao tá, de certa forma, num momento de oscilação aqui muito grande e isso contra a Roma é bastante perigoso, tá? O Álvares também tá baixo aqui por suspensão e o time vai contar tanto com o Iñaki Williams quanto com o Nico Williams para poder fazer um bom desempenho ofensivo, eles que são os irmãos muito bons, e o Guruzeta, principal homem referência. Agora, o adversário é a Roma, que além de ter vencido o jogo de ida, tá numa sequência aqui de 6 jogos seguidos, vencendo e marcando muitos gols. Essa frente com o Shomurodov, com o Baldassani, com o Soulé, o Dybala que é dúvida para esse confronto, mas a Roma tá jogando muito sobre o comando do Ranieri. E a Roma tem uma camisa muito pesada também, além do Bilbao ter também, mas é um confronto que também ele é muito parelho. As cotações estão dando aqui um favoritismo pro Bilbao, possibilitando também o handicap mais 1 da Roma, também em odd 1,50. Então eu também vou pegar esse handicap da Roma, porque é um time que vem sido invencível aqui nos últimos jogos, que se mostrou mais time no jogo de ida, que tem muita capacidade ofensiva e o Bilbao oscilando muito. Então ficar defendido por um gol nesse tipo de situação de confronto igual, eu gosto demais e é a minha dica aqui para essa partida, tá? Jogo do Tottenham contra o AZ. Pessoal, eu não desisti do Tottenham nessa temporada, eu acho que o Tottenham tem chance demais de título nessa competição aqui, principalmente se voltar alguns jogadores, né? O Solanke tá lá como prévia lá na frente, o Son, o Johnson, tem acho que é Gabriel Gay, que é um jovem de 17 anos que pode fazer 10 jogos, pela primeira vez um jogador tão jovem fazendo tantas partidas assim na equipe do Tottenham. E o Tottenham vai tentar reverter um resultado que poderia ser pior, né? Porque o AZ foi muito dominante no confronto de ida, foi impressionante até, venceu por 1-0 e saiu barato. O AZ vem jogando bem aqui os seus últimos jogos, né? Conseguiu vencer a equipe do Tottenham, depois não jogou e agora tá descansadinho para poder tentar avançar. Agora, é uma equipe que tem as suas limitações, é o meio-campo que tem o Koop Miners aqui, que é um bom jogador, o Poku na esquerda também, o Parrot é um jogador, Parrot, né? Um jogador de referência muito interessante, mas cara, o futebol holandês para mim não é um futebol que faz frente aos maiores do continente, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália. Então eu acho que esses menores times aqui
na minha visão, vão ter dificuldades. O Tottenham tem uma sequência muito grande de gols marcados em casa e isso me deixa aqui um pouco confiante. Embora os resultados não sejam muito bons, nesta Liga Europa o time conseguiu jogar bem nos jogos em casa, vencendo aqui a imensa maioria dos confrontos, 3 dos 4, inclusive o próprio AZ. Então eu acho que o Tottenham devolve aqui, não sei se consegue se classificar. Tem a questão dos gols que a equipe sofre, mas a vitória do Tottenham ao vivo aqui é o mais indicado na minha visão. Tá 1,50, eu quase mandei isso em 50, mas aí eu parei, pensei e disse, o Tottenham não faz valer o mod de 1,50, mas a 1,72 ou mais, vou no Tottenham e confio aqui na classificação desse time inglês, que se passar e voltar os jogadores, vira candidato ao título facinho, facinho. Rangers e Fenerbahçe, pessoal, esse confronto aqui eu quase pulei, porque o Rangers tem um clássico aqui diante da equipe do Celtic no final de semana. Eu falei, o Rangers vai poupar, abriu muita vantagem no confronto de ida, mas o Fenerbahçe também não teve jogo no final de semana e o Mourinho disse, essa eliminatória não está decidida. E quando o Mourinho diz isso, eu fico empolgado de que a gente vai ter um jogo bastante movimentado, como foi o confronto de ida, onde o Fenerbahçe foi muito para cima, mas esqueceu de que tinha que se defender. E aí deu muito espaço, o Rangers montou uma estratégia muito boa e foi muito efetivo nessas transições rápidas, agredindo demais. E o que a gente vai ter no jogo de volta? Basicamente a repetição do jogo de ida. O Fenerbahçe tem que ser mais efetivo no ataque e um pouquinho mais resguardado na defesa. Mas, pessoal, o mercado de gols aqui me agrada bastante. A gente tem uma linha pré de gols aqui em 2,5. Eu vou recomendar para vocês aqui o mais de 1,5 gols ao vivo, porque eu acho que a gente tem tantos gols do Rangers quanto gols do Fenerbahçe. Eu gosto mais de 1,5. 2,5 eu acho uma linha um pouco arriscada, porque gol do Rangers eu acho que meio que dá uma matada. E eventualmente, se o Fenerbahçe conseguir fazer uma vantagem por 2 gols, a gente viu várias vezes que os times chega no final, ninguém se expõe porque tem a prorrogação. Então a gente viu isso no Atlético de Madrid, viu aqui em outros confrontos que foram para prorrogação no PSG e Liverpool. Então chega no final, o jogo dá uma morrida. Então a diferença de 2 gols pode acabar deixando a gente vendido aqui. Então eu vou no mais de 1,5. Tá? Para poder finalizar a Liga Europa, a gente tem Manchester United e Real Sociedad. Um confronto aqui também que eu tô confiante com o Manchester United. Fez uma campanha bastante sólida nessa Liga Europa até o momento. Tá com uma lista de desfalques aqui já como de praxe muito grande. Torcedores protestando no CT por conta da nova diretoria, os donos do time aí, fazendo várias mudanças e tudo mais. Mas o time conseguiu uma boa atuação diante da equipe do Arsenal no último final de semana, né? Conseguindo aqui empatar em 1-1. E foi o terceiro empate seguido do Manchester United, eliminação aqui na Copa. O empate com a Real Sociedade a gente ganhou nessa aposta aqui, inclusive, e ganhamos também no menos de 2,5 gols. Então a leitura em relação ao Manchester United está legal. Eu gosto do meio campo dessa equipe, no Fernandes é muito bom, Casemiro eu gosto bastante, Dalot pela direita, Garnacho eu acho um baita jogador, Zirkzee fez o gol, se eu não me engano, ou nesse ou contra o Arsenal, e o Rodgson, esse é bagre, esse eu não gosto não, tá? Mas do outro lado a gente tem a Real Sociedade, que vem numa sequência muito ruim, perdeu o jogo em casa pro Sevilha, é um ataque que produz muito poucos gols, eu falei disso, que a gente pegasse o gol do United, a gente ia ficar muito bem defendido, embora tenha o Kubo e o Yazarbal lá, inclusive fez o gol no jogo do United, é um ataque muito limitado. A defesa é sólida, mas a Real Sociedade já está numa situação complicada no Campeonato Espanhol, um pouco fora da briga pelas competições europeias. É um time que defensivamente se porta mal e nos jogos fora de casa e nos grandes jogos não consegue corresponder. Então assim, com o United tendo um desempenho aqui positivo nos últimos jogos e a Real Sociedade jogando mal fora de casa, estão possibilitando aqui o menos 0,25 do United, e esse eu pego pré mesmo e eu gosto dessa dica e envio para vocês, tá? Na Copa Libertadores a gente tem o Bahia recebendo o Boston River. O confronto de ida foi ruim demais, o jogo aqui pouquíssimas chances, times um pouco com medo aqui, travados, Boston River sem conseguir criar, o Bahia tranquilo de que consegue decidir em casa como foi diante do Strongest, e eu acho que isso vai acontecer mesmo. O Bahia que diante do Jacuipense devolveu aqui um 5-0 depois de ter empatado ou perdido aqui o jogo de ida por 2-1, agora vai pra frente com seus principais jogadores, com muita movimentação, com jogadores que quebram linhas, com o Everton Ribeiro que é um ótimo jogador, Luciano, tem o Rodrigues lá também, enfim, muita gente boa nessa equipe do Bahia contra uma equipe limitada uruguaia que vai tentar catimbar, segurar, mas que eu acredito que não consegue. O time não conseguiu vencer, só venceu um dos últimos 10 jogos, passou do Nublense com um adversário muito frágil. Então assim, pra mim o Bahia ganha e atropela, e eu dificilmente mando apostas em HT aqui, mas eu vou na vitória do Bahia no primeiro tempo em 1,60, não espero pra poder pegar a live, porque eu acho que se esperar a gente vai acabar ficando de fora. Acho que o Bahia ganha o primeiro tempo. Pra poder o Bahia ganhar o primeiro tempo e o jogo tá 1,66, e pra ganhar só o primeiro tempo tá 1,60, então eu vou no HT, porque depois tem um expulso aí no segundo tempo e as coisas complicam, por causa de 0,06 não vai ser eu que vou me envolver. Então bora Bahia para poder vencer aqui por
Primeiro tempo 1,60. Para poder finalizar, pessoal, o Atlético Paranaense diante do Guarani de Bagé. Confronto aqui de super favoritismo também, tá? O Atlético Paranaense que está no seu campeonato, ele é simplesmente absoluto, candidatíssimo também na Série B a voltar para a Série A, mas que está com muitas mudanças de jogadores. São 10 jogos de invencibilidade aqui diante do Guarani de Sobral, que é um adversário muito frágil em relação ao nível do Atlético Paranaense. Mas a gente já viu o Bragantino se complicando e outros adversários também. Então esse jogo que eu convido você, mais uma vez, a ir lá pro meu grupo do Telegram, porque a dica dele vai estar lá. Vão ter lá no meu Telegram também super cotações, as principais. A gente vai ter também bingo dessa rodada de Liga Europa com artilheiros, bingão com odd alta e também outros palpites, tá, que vão surgir ao vivo aí com oportunidades, como foi hoje a classificação do Real Madrid que a gente enviou ao vivo, beleza? Então participe do meu canal do Telegram, é grátis e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, um forte abraço para todo mundo e boas apostas!